TV Capibaribe. Jatiaci agora. Oferecimento Nana Albuquerque Cake, designer dos artistas. O sabor de sua festa em nossas mãos. Ligue 81-98593-9319 e encomende já. Delta Ford Segurança. Sua segurança é o nosso objetivo. Ligue 81-982776896 e contrate já os nossos serviços. Olha eu por aqui, começando mais um Jatiaci agora, transmissão no seu horário de almoço. Às 12 da tarde eu tô aqui, danado de fome, mas a gente faz o programa, não é isso? E no programa de hoje a gente vai ter uma pessoa específica para bater esse papo, que é um papo que vale muito a pena para assistir aqui na TV Capibaribe, na Com Brasil, na Sky, também em rede nacional. E vale muito a pena também para você que assiste a gente no YouTube às 18 horas, logo quando fica disponível o nosso vídeo, lá no blog do Jatiaci. Por que eu estou falando isso? Porque é um movimento que em Pernambuco tomou conta, miscigenou, misturou muita coisa, trouxe influência para uma galera com muito potencial, virou referência nacional esse movimento. E uma nova geração surge desse movimento agora, nos anos 2000, pós tanto tempo, a volta desse movimento fala um pouco sobre ressignificá-lo. De um lado, a gente discute essa essência da ancestralidade que esse movimento tem, e do outro, a gente discute como a pós-modernidade está trazendo ele para o foco novamente. Vou receber ele, que é da Mabuia, Vinícius Lima, para bater um papo que eu vou dizer para vocês. Tem muita história para contar. Como é que você está, meu querido? Estou bem demais. Agradecido pelo convite também. Acho que é importante, né, esse instrumento, né, para disseminar, né, propagar cultura pernambucana e camaragibense, que a gente tá aqui para falar de Camaragibe também. Todo momento que eu posso, eu trago alguém para aqui de Camaragibe. Camaragibe é quase meu país, né? Não tem só de Recife meu país, eu sou do Camaragibe meu país. Mesmo estando em Recife gravando. Deixa eu perguntar, Vinícius. A primeira coisa que eu já queria saber de você, tá há quantos anos já? Tô com quantos anos? Sim. Tô com 27. 27. 27 anos é uma idade bem caótica. Você fazer, lançar música, etc. E esse ano a Mabuia lança um novo álbum, né? O planejamento é para esse ano, porque a gente realmente deu pontapé inicial esse ano, né? De verdade, da banda, né? De fato. Né? Com tudo que aconteceu antes e tal. E a gente deu pontapé inicial esse ano mesmo, com o Carnaval do Camaragibe, que foi bonito o show da gente lá e tal. E colocou muita gente no palco, inclusive, para participar, né? Exato, né? Falando também do movimento Cena Gruta, que a gente colocou lá em cima do palco, que é importante também falar, ressaltar do movimento, que é um movimento de bandas alternativas de Camaragibe, que está surgindo novamente, né? Está ressurgindo. E é isso. A gente vai lançar esse disco, acho que em setembro. A gente vai estar lançando, é um EP, na verdade, né? De 5 a 6 músicas a gente vai estar lançando. E é o pontapé inicial de tudo, né? Agora é pra frente e vamos ver o que é que vai dar, né? Música nova e tudo muito novo, formação nova, então vamos ver o que é que vai sair aí de bom. No palco eu já vi que você deu uma super transformada, né? Do menino tímido que ali se apoiava, não na caricatura, mas na figura muito do Chico. Hoje eu já consigo ver a persona do Vinícius fluir e já domina o palco. E no Carnaval em especial, que eu assisti a tua apresentação, eu tive a possibilidade de ver que você consegue hoje trafegar com muito respeito entre os artistas dessa cena. Sim. Vamos começar pelo início para falar um pouquinho disso. Qual foi tua primeira experiência? Foi solo, foi com banda? E como é que surgiu essa coisa da música na tua vida? Então, a música é inevitável não estar dentro da minha vida, porque eu venho de família, tanto do parte de mãe quanto parte de pai de músico. Né? Meu avô era músico, meu tio é músico, meu pai é músico. Pode falar nos nomes, que alguns a gente conhece. Meu pai é Alexandre Garnizé, né? Meu tio é Luiz Inácio, né? Que foi baterista do Viasat na época. Meu avô Luiz Inácio também, que era músico de Camaragibe nos anos 80. Então era inevitável a música não estar presente na minha vida. Só que eu nunca quis ser músico. Né? Então, quando surgiu a música de fato para eu querer ter algo
como músico foi quando apareceu um projeto chamado Camaragibe Percussão para o Futuro. Que aí a gente confeccionava instrumentos e tocava maracatu. E até que um dia eu tinha ido para um show da Nação Zumbi, no carnaval de 2014. E aí eu cheguei pro meu primo e fiz, meu irmão, ao invés da gente tocar maracatu, porque a gente não faz, em cima do maracatu a gente faz músicas da Nação Zumbi em cima, nessa apresentação que a gente ia fazer. Aí ele falou, bora fazer e tal. Aí quando acabou essa apresentação, como o grupo era muito grande, eu optei por, obviamente, dar uma reduzida, né, dar uma enxugada e a gente começar a fazer tributos a Chico Sainz Nação Zumbi em comemoração aos 20 anos do Dala Malcaus. E aí deu início a isso tudo, né? A Mangue Boys se tornou muito grande, assim, que eu falo na questão de... Tomou uma proporção que eu não imaginava. A gente começou a tocar muito e eu não imaginava que a gente pudesse fazer isso. Até que chegou no momento que eu comecei a meio que cansar, de certa forma, de fazer tributos e tal, mas com todo o respeito do mundo que eu tenho. E se não fosse, eu acho que se não fosse a Nação Zumbi, não teria me despertado essa questão da música, sabe? Mesmo com todo esse meu histórico familiar de músicos, quem despertou mesmo, de fato, para eu ser músico foi a Nação Zumbi. Até porque são gêneros bem diferentes, né? Teu pai é um percussionista que toca de samba reggae ao resto. É, exatamente. E aí eu acabei, né, feliz demais. Eu sou muito feliz pela história da Mangue Boys. Você foi presente em muitos momentos da Mangue Boys, sabe? E eu sou feliz demais pela história. Tenho muita gratidão também pela história e muita gratidão pelas pessoas que passaram por todo esse processo e gratidão por quem a gente homenageou, sabe? Sim. Pela Nação Zumbi, por Chico, por toda a cena musical pernambucana, por Ciba, por Cordel de Fogo Cantado, que sempre a gente sempre teve presente ali dentro do nosso repertório. E a gente vai chegar no assunto que eu quero voltar para esse assunto da Mangue Boys ainda, mas eu quero voltar entendendo algumas passagens. Você já tinha porque assim, e aí eu vou explicar porque eu estou fazendo a pergunta. A gente fala da relação familiar, mas é uma relação familiar de um caminho muito diferente musical, né? Você vai para Mangue Boys e você assume um posto que não é natural nem do seu tio e nem do seu pai, que é vocal. Sim. Né? É, exato. Como é se encontrar nesse... Porque não é que não tinha como não ser outra coisa. Mas, no geral, quando a gente tem em casa alguém que influencia, a gente vai primeiro para esse instrumento. Você toca percussão? Arranham. É inevitável, né? Porque meu tio percussionista também e tal, meu pai percussionista, então eu arranho. Não posso dizer que eu sou percussionista, não sou percussionista. E da onde veio essa questão do cantor? Porque o performing é difícil, é mais difícil, eu acho mais difícil de encontrar do que porque... não é porque música é uma coisa muito sensorial. Sim, com certeza. Mas para você chegar na voz, você tem que, além da referência, você tem que ter tido alguma coisa que você disse, opa, posso ser isso aqui. Qual foi essa primeira figura de você olhar e dizer, eu gosto do jeito que essa pessoa se porta no palco? Então, minha maior referência é inevitável, que é Chico. Chico foi minha maior referência, porque eu assistia muito vídeo. Eu virava à noite, às vezes, assim, assistindo shows de Chico e tal e tudo mais. E isso antes de ser músico, sabe? Então... Mas assim, foi tão natural. Não foi uma questão de tipo, eu quero ser cantor. Não, foi de uma naturalidade que eu me impressiono até hoje, porque eu fui na questão de tipo, eu quero fazer um tributo. Aquilo dali, a Mangue Boys, era para ser só um tributo à Nação Zumbi durante algum tempo. Sim. Que era para comemorar os 20 anos do Dala Malcaus, ponto. E aí não era para seguir. Que dali não era um projeto para seguir. Acabou que eu fui gostando, até que eu tô aqui até hoje. Mas não foi uma parada de tipo, eu quero ser cantor, sabe? Porque todo mundo achava que eu iria ser percussionista. Até quando eu fiz uma viagem agora, né, Não, porque quando falam, inclusive quem teve aqui foi Zé Brown. Sim. Ele até citou você e citou teu pai, Garnizé. E ele disse o seguinte, a gente conversando aqui de bastidor, a Ricardo, que é da produção de Lia, que tá trabalhando aqui conosco, sim, disse assim, o menino que tá cantando é o menino de Garnizé, Vinícius. Aí o menino já ficou uma coisa estranha, né? Com essa lapa de homem. Aí depois era assim, e ele cantando, não é percussão não, tá cantando. E começaram a fazer uma conversa sobre você aqui nos bastidores. Então realmente era uma coisa que
não imaginavam muito que fosse pelo caminho da Ninguém música. imagina. Agora mesmo eu fiz uma viagem e aí meu pai tem alguns grupos que é na Europa, grupo de percussão, que é padrinho desses grupos, né? E aí um dos grupos que era lá em Amsterdã, quando eu fui lá, a galera, tipo, tu não é batuqueiro, não? Eu falei, não sou percussionista, não toco maracatu, assim, tipo, gosto e tal, mas é porque eu não sou percussionista, sabe? Eu arranho uma parada ali, outra aqui, mas, tipo, não sou. E a galera, todo mundo se impressiona quando eu falo, tipo, que eu não toco percussão. Porque seu pai é super exigente. Exatamente, super exigente, então eu nem me atrevo. Nem me Ele atrevo. é muito exigente. Ele é um dos prepulsores do Afro Camarás, inclusive. Camarás foi Sim. de Pernambuco e até posso ousar dizer do Nordeste, um dos maiores grupos de percussão de samba reggae, que muita gente nem sabe, tá? É bom esse registro aí, Alexandre Garnizé. E a importância disso para o Estado, porque o samba reggae, apesar de ser adotado, amado e aclamado na Bahia, tem uma história muito forte aqui, porque foi uma movimentação realmente da cultura negra. Sim. E todo o Nordeste se posicionava muito porque era até um instrumento mais fácil, né? A percussão era mais acessível, às vezes era menos caro que os equipamentos, enfim. Acabava sendo esse um dos instrumentos de vinculação do debate de raça. Mas continuando. A própria Nação Zumbi começou no samba reggae. A própria Nação Zumbi. Eu não sabia, eu tô curioso. Começou no samba reggae. E aí, com o decorrer das coisas, foi que eles começaram a adotar o maracatu dentro da... Porque era com o Lamento Negro, né? O Lamento Negro era um grupo de samba reggae. Sim, mesmo. Era Chico Sainz e Lamento Negro. Aí depois se tornou Nação Zumbi, né? E aí, né, pra você ver como é que a importância desse movimento samba reggae também, que foi criado nos anos 80 ali também, sabe? É importante pra caramba. E é importante falar também, né? Disseminar isso também, porque pouca gente sabe que o quão importante o Afro Camarás foi pra Camaragibe e pra Pernambuco. Fala do movimento samba reggae, sabe? Pouca gente sabe disso. Tinha os concursos. Novo, viu, gente? Pelo amor de Deus. Que hoje já me disseram que eu tinha pouco mais da minha idade. Eu quase que me infartava aqui. Eu quero fazer a persona de ter 15 ou 16. Aí tinha 34. Ainda? Fala a verdade. Eu disse, Pablo, a amizade vai acabar aqui, né? Pelo amor de Deus. Parece, mas não é. Gente, a barba branca porque é branca e eu vou fazer Paixão de Cristo e tal. Tive que mantê-la. Mas deixa eu dizer... e aí você fala dessa participação do samba reggae. Tem um filme, eu acho que até trata um pouquinho da história desse início de carreira do teu pai, se eu não me engano. É um documentário, né? O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas, que é de Paulo Caldas. Isso. Aquele Paulo Caldas. Isso. Que é escritor também. Então, duas referências aí para vocês procurarem depois. Tanto Paulo Caldas, como escritor, como documentarista. E esse material que é ótimo, que é o Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas. Contra as Almas Cebosas. Tá no YouTube. Tá no YouTube, né? Tem. Ótimo. Agora vamos lá. Já começando a começar por onde eu queria começar. Mangue Boys, por que findou? Foi uma opção minha. Porque como eu era realmente a ponta da flecha de tudo ali em relação ao Mangue Boys, chegou no momento que eu comecei a meio que... Não é que me cansar, mas de achar que eu não estava mais dentro daquilo ali, inserido naquilo ali de fazer tributos e tal e tudo mais. Então eu comecei aos poucos, comecei a me sair um pouco dessa questão de a galera sempre ligar a Mangue Boys à Nação Zumbi, sabe? Não que isso seja ruim, mas é porque eu estava querendo realmente fazer uma coisa diferente. E eu não estava podendo fazer por conta de toda essa questão de que eu sempre fiz tributo, toda vez que a gente ia tocar algo diferente, a galera, toca meu maracatu, pesa uma tonelada aí. Eu disse, não, galera, eu tô começando a fazer uma parada diferente aqui e tal. E aí isso aí, de certa forma, começou a me chatear um pouco dentro dos shows. E aí acabou que chegou no momento que eu fiz, eu quero mudar de nome, porque sempre o nome Mangue Boys ligava a essa questão de fazer tributos. E eu tava querendo me sair disso. E aí acabou que eu cheguei, aí chamei 3 pessoas. Só um detalhe, quantas pessoas eram na Mangue Boys? Eram 8. Eram 8, né? Eram 8. Porque era imenso, assim. Eram 8 mais 2. Na verdade, se for contar com os metais, eram 10. Que aí depois eu comecei a inserir o naipe de metal, né? Eu lembro dessa vaga transição. Eu lembro que era muita gente, pelo menos nos palcos que eu vi era muita gente. Era um espaço da gota, mas vá lá.
E aí acabou que eu cheguei e chamei 3 pessoas que eram de dentro da Mangue Boys, 2 percussionistas e o baixista, para se tornarem meus sócios num novo projeto que viria a ser a Matuli, né? Que aí... Quais foram as pessoas que foram com você nesse projeto novo? Aí, nesse projeto novo... Perdão. Nesse projeto novo vieram Chalegre, Erivelton e Hugo, baixista. Thiago Chalegre, Erivelton e... Hugo. Que ainda transitaram para a Mabuia, não. A Mabuia já é um grupo novo. Não. Pronto. Qual foi o desenvolvimento da Matuli? E quanto tempo, mais ou menos, você conseguiu gerenciar esse projeto? E o que é que ela deu de fruto também? Então, a Matuli é até um pouco difícil falar, porque quando a gente decidiu mudar o nome e tal, e decidiu qual seria o nome, a gente decidiu isso final de 2019, já para janeiro. Então, quando a gente tentou dar o pontapé inicial, veio a pandemia. Então, acabou que realmente dificultou um pouco o processo de produção da gente e tal e tudo mais. A gente fez uma live durante a pandemia, a gente conseguiu produzir algumas coisas, lançou uma música chamada Ponto Zero. Então, mas assim, quando voltou tudo de uma vez, aí já voltou de formas diferentes, já não era mais o mesmo relacionamento dentro do estúdio e tal. Então, acabou que começou a ter algumas intrigas, algumas coisas, e aí acabou que a banda chegou no momento que alguns integrantes saíram da banda. O Hugo já tinha saído, mesmo antes da pandemia, o Hugo já tinha saído. E aí acabou que quando voltou depois da pandemia, acabou que alguns integrantes decidiram sair da banda e decidiram dar um rumo com o nome da banda. E aí acabou que eu tive que fazer remontar todo o projeto e aí fazer a Mabuia hoje em dia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho uma sensação sempre que eu vou fazer estúdio com música em especial, que é muito pontual. Eu tenho já um material até gravado, mas nunca lancei. Eu sempre tive essa dificuldade. E principalmente composições minhas. Você tem composições nesse álbum dessas bandas que você passou? Não, a Mangue Boy nunca lançou nada, né? Lançou uma música, mas foi um single só, mas nada tipo... caramba, vamos trabalhar isso aqui, sabe? Foi só pra deixar uma marca registrada ali, de dizer a história, né? Tá ali na história. A Matuli lançou uma música, que é Ponto Zero, que é uma música minha e de João Xavier, conhecido como Coca. E a Mabuia ainda tá pra lançar, mas a Mangue Boys tem uma música que é Futuro Certo, que é de Well Borges da Troça, junto comigo. A Matuli tem a Ponto Zero, que é minha e de João Xavier. E a Mabuia agora tá pra lançar 5 ou 6 músicas que boa parte delas é minha e de Gabriel. Por que eu tô te perguntando isso? Eu tenho um pânico de estúdio, pânico. É engraçado porque quem me vê com público diz, como é que pode? Eu não sei se é quando eu vou cantar necessariamente, eu não sei se é principalmente quando eu vou cantar algo meu. E me dá pânico. É muito estranho. Como é que é esse teu processo de criação? Porque, pra mim, em especial, coisas que eu componho, eu me sinto nu. E é uma coisa muito engraçada. Assim, eu não consigo me sentir totalmente confortável. Eu tenho que estar muito à vontade com a equipe que está ali. Eu tenho que me preparar muito. E se você me colocar no palco, não. Pode ter 300 mil pessoas. Eu vou soltar graça, eu vou brincar, eu vou falar besteira. E muito tranquilamente. Então... Eu tenho essa insegurança também em estúdios. Estúdio, né? Tenho uma extrema insegurança. Sou muito, muito inseguro comigo, dentro do estúdio. Você vê, a gente é muito parecido, né? Porque no palco se transforma e tal. Mas eu tenho uma extrema insegurança. O processo de composição da gente é muito simples. De compor, eu adoro compor. Eu adoro compor música. Adoro. Mas quando chega na hora de gravar, aí é um processo. Eu sou muito inseguro com isso, velho. Agora mesmo, a gente tava domingo aí, Gabriel, a gente tá terminando uma música. E aí quando foi na hora de gravar,
Aí eu não gosto, eu boto defeito em tudo, assim, da minha voz. Eu tenho que refazer isso aqui. Tá. Aí acaba que eu, tipo, sou muito seguro. E Gabriel, não, pô, relaxa, pô, tá massa isso aí, calma. Não é assim não, também não, sabe? Eu só tive uma segurança, eu acho que nesse processo, depois que eu escutei Rita Lee dizendo em alguma entrevista que ela odiava se escutar. Aí, aliviou. Porque eu pensava que era uma pilha só da minha cabeça. Não, muitos músicos são assim, velho. Muitos cantores são assim. Muitos cantores são assim. E ainda bem que é assim, né? Porque senão a gente ia se sentir. Senão a gente ia se sentir um extraterrestre. Ia aqui, ser né? horrível. Horrível. Agora vamos pra Mabuia. Qual o ano que surge especificamente? Quem são os novos integrantes? Como é que tá sendo essa formação nova? Então, a Mabuia, ela deu início logo em seguida da questão do nome, né? Que deram rumo com o nome da Matuli. Uma semana depois, a Mabuia surge. Porque quando isso acontece tipo numa terça-feira, eu acho, ou uma quarta-feira, que acontece essa questão da reunião, de que ocorreu, de que a pessoa ia dar... tô saindo da banda, tô levando o nome da banda... e tal. Quando ocorreu essa... Com a Matuli. Sim. Quando ocorreu essa reunião, acho que uma semana depois a gente já fez um show com a Mabuia. Por conta que tinha um show já marcado, inclusive era um evento de Pablo, lá na Várzea. Tinha um show marcado com a Matuli. Dom Pablo, que teve aqui ontem. Sim, exatamente. Tinha um show marcado com a Matuli. E aí acabou que ele fez, eu não tenho como fazer o pagamento de vocês com o nome Mabuia, porque o show que estava marcado e estava pela Fundarp era Matuli. Eu fiz, não, eu não vou deixar de fazer esse show, sabe? Porque eu acho que é um pontapé inicial importante pra gente aqui agora, mesmo sendo uma semana depois do processo que aconteceu. Então, a gente dá início, realmente, de fato, em 2024, em março de 2024, num projeto Som na Rua, de Dom Pablo. E aí ele abriu essa porta pra gente e é isso, a gente deu início e aí a gente deu um time para produzir, né? Porque a gente também precisava disso também, de parar, vamos sentar, vamos saber o que a gente vai fazer, como vai ser a nova formação da banda. E aí acabou que a gente deu esse time até o final do ano passado, que a gente fez outro show em Olinda, junto com a galera da Nação, né, com a banda de Dengue, que é baixista da Nação, com o projeto de Marco Matia Tocogan e Gustavo da Lua, que é o Deixa o Berimbau Falar. E aí a gente deu outro tempo para a gente começar a produzir coisas para o carnaval. Como é a formação agora? Quem são as pessoas? Aí hoje sou eu de vocal, Gabriel, que é meu sócio. Hoje eu só tenho um sócio que é Gabriel. Gabriel Bandeira, que é guitarra. Cauã, que é baixista. Miguel, que é o baterista. Paulo Muniz, que é trompetista, João Vitor Ureia, que é trombonista, e Juan Marley, que é percussão. Hoje a gente deu uma enxugada, hoje são 7 pessoas. Mesmo, ainda é grande, ainda né? É grande, toda forma. É grande, porque quando você pega a produção ainda dá um trabalho. Vocês têm o propósito de lançar ainda esse ano um álbum, um projeto, um EP. Tem previsão já de data? Como é que está sendo feito isso? A gente tá em processo já tá gravando, inclusive. A gente já tá gravando algumas coisas. Inclusive, a gente vai lançar um single antes do lançamento do EP, que se chama Clarear, né, o nome do single. Inclusive, é a primeira vez que eu tô falando isso pra... Massa, já fico feliz. E se chama Clarear. E o nome do disco eu também vou dizer, que pela primeira vez, qual vai ser o nome do disco. Olha aí, papai. O nome do disco vai se chamar Ifé. Ifé. Ifé, que é amor em Yorubá. Ifé. E foi tipo, não vamos dizer que é uma resposta, mas dizer que há amor em tudo, mesmo de formas, vamos dizer assim, de forma negativa às vezes. Existe amor às vezes em tudo, existe amor em tudo. Então eu nunca tinha feito música de amor na minha vida. E eu passei a fazer, depois de tudo que aconteceu nessa parada da Matuli, eu passei a fazer junto com o Gabriel músicas de amor. Mas não de amor de uma forma de namorado, de casal, mas de um amor de uma forma geral, sabe? Sim. E eu comecei a passar... eu fiz isso tão espontaneamente que eu nem percebia. E aí Gabriel olhou assim pra mim, meu irmão, a gente tá fazendo música de amor e a gente nem tá percebendo. Aí eu comecei a, vou pesquisar, velho, alguma coisa. Passei a pesquisar. E só que eu não queria uma parada tipo...
o amor de não sei das contas, botar o nome do disco, sabe? Não. Eu comecei a pesquisar coisas pequenas para deixar o nome do disco mais compacto, mais direto, sabe? E aí eu comecei a pesquisar, aí até que meu pai... Você é aquariano? Não. Qual é o teu signo? Sou virginiano. Perfeccionista. Você é aquariano porque tem umas ideias muito pós-modernas para busca. Vamos lá. E aí acabou que meu pai me deu uma luz. E aí ele começou, pesquisa alguma palavra em Yorubá. Tem algumas palavras que são bem bonitas, assim, e tal. Aí eu comecei a pesquisar. Aí eu pesquisei, vou pesquisar amor. Como é que é amor em Yorubá? Eu pesquisei Arifé. Eu fico muito triste porque o sentido literal de qualquer sentimento me parece que há uma coisa muito genérica hoje nessa... E não é que a coisa ela não possa ser... Pode. Sim. Pode, é natural. Acho que tem que ter uma linguagem fácil, tem que ter, né? Eu acho que as coisas têm que ser acessíveis. E também acho que a gente passou por uma fase em que tudo era muito acadêmico e parecia muito distante da nossa realidade. Sim. Isso também é ruim. Mas existe hoje eu não sei se é uma coisa da indústria, eu não sei se é uma coisa dos próprios artistas que não estão querendo, mas eu acho muito bonito essa coisa da... Mesmo você sendo pop ou não. Falando no caso, por exemplo, Luísa Sonza, eu estou falando artistas mais assim, já, né? Porque você criar uma ideia, uma concepção de um projeto, você ter um desenho daquilo na sua cabeça, da onde aquilo vai levar, é muito interessante. Realmente você conseguir ir nas profundezas de alguém, do pensamento, da consciência, do inconsciente, porque na letra tem muito isso, você percebe no artista. Sim. E é um processo que parece que está um pouco mais raso. E aí eu não vou fazer um julgamento, porque também vi de uma era que as gravadoras ditavam muito que a gente escutar, continua. Mas assim, hoje as pessoas também têm a escolha de não escutar o que as gravadoras impõem. Como é para você fazer Mangue Beat? Fazer música brasileira, sabendo que o Mangue Beat tem muita coisa do mundo, mas numa era digital, que é um ponto pesado, né? Porque é uma volta que não foi, e ao mesmo tempo conseguir conciliar essa coisa de que você tem que estar antenado com o que está acontecendo. Porque até o fato de ser Ifé e falar Yorubá, mas hoje me parece que a discussão racial está muito mais potente, mesmo a gente discutindo 300 anos, mas quando a gente começa a se expor, parece que a gente fica mais... Vulnerável. É a palavra correta, vulnerável. E aí, quando o Mangue Beat ele volta a se expor, quando você fala de fé, do Yorubá, que a gente não tem uma aceitação direta dessa nossa afro-brasilidade. Sim. Como é que é esse encontro de gerações? Como é que tem sido essa receptividade com a banda? Existe um público novo pro Mangue Beat? Ou só 30 mais? Como é que é isso? Então, é muito complicado falar em relação a como é que está o movimento hoje em dia, porque eu sou bem aberto. Acho que muitos produtores de Pernambuco tentam apagar a parada, né? O Mangue Beat, dizendo que aquilo dali não pode ocorrer mais, sabe? Então eles meio que às vezes restringem algumas bandas. Tipo, eu já escutei de uma pessoa que escutou outro produtor falando que na época que a gente tava com a Matuli, dizendo que a Matuli era uma banda igual a Nação Zumbi, e bandas assim não iriam entrar no festival. Pra você ter noção. Então, é difícil. Isso é bem pesado. É bem pesado, sabe? Porque como é que pode? O último movimento, não é mesmo movimento musical, um movimento cultural do país expressivo é o movimento Mangue Beat. E o último movimento que a gente tinha tido era o Tropicália. Sim. Sabe? Mas o último movimento, vê, a gente tá 97, eu tô com 27, 94, 93, eu acho. 93 o Mangue Beat 93, vê só. O tanto de tempo que a gente tem do movimento, que hoje em dia os produtores querem meio que apagar aquela história ali, como se nada tivesse acontecido. Só porque uma banda tá querendo fazer uma música que tem um tambor ali igual a Nação Zumbi. Isso é errado? Que é um tambor que é ancestral, que tem desde a África. Exatamente. Como é que pode um negócio desse? Então,
É difícil hoje em dia entrar no mercado uma banda como a gente, que faz som pernambucano e com música mundial, né? E eu falo com todas as palavras, a gente é uma banda de mangue beat. Ponto. Porque eu não tenho vergonha de falar isso, não. De verdade mesmo, não tenho vergonha. Porque muita gente... Ah, não, eu faço música do mundo. Não, velho, eu faço música pernambucana com coisas do mundo, sabe? Eu sou da terra de Chico Sainz, eu sou da terra de Luiz Gonzaga, sou da terra de Alceu Valença. Alceu Valença já misturava coisa em anos 70. Sim. Inclusive o rock frevo dele, né? Rock pop frevo. Eu tenho orgulho pra caramba de falar isso. Agora que os produtores, hoje em dia, têm uma noção dos eventos que fazem, de tipo, pô, vamos dar uma oportunidade a uma galera nova aí. Teone falou um pouco exatamente sobre isso que você está falando aqui. Sabe, tem que dar oportunidade à galera, velho. Porque não vamos parar nos anos 90, não. Que a gente já tá em 2025. E a sensação que eu tenho é que parece que as rádios pararam nessa década. Sim. Porque eu não consigo conceber essa ideia de que não se renovou. Aí eu escuto assim uma rádio que diz que é a nova MPB. Aí não tem Johnny Hooker, aí não tem vocês, aí não tem. Quando você vê as mesmas músicas que eram anos 90, que migrou ali no início dos anos 2000 e findou naquela era de disco. Então, muitas vezes são rádios ligadas a gravadoras específicas que ficam só ditando o que é que vai ser tocado ali para prender as pessoas numa coisa, quando a coisa está muito mais à frente. A gente hoje tem uma porrada de gente interessante, inclusive de Pernambuco, né? Sim. Do Da Beat. Tem uma galera que está fazendo um rolê fora muito massa. Esse menino agora do forró também é daqui, o João Gomes. João Gomes. É maravilhoso o que ele está fazendo. Não, porque é forró, porque não. O importante é que faça e seja daqui. Lia. A Lia veio ser reconhecida depois de muito tempo. Exato. É impressionante isso, como é que Lia está sendo reconhecida depois de 80 anos que ela tem, sabe? É impressionante como é que pode uma figura tão importante para a música brasileira, não é só de Pernambuco, não, é música brasileira, sim, e ser reconhecida depois de mais de 30 anos, de 40 anos de carreira que ela tem. Sim. Sabe? Sim. E chega a ser, tipo... Como é que pode um negócio desse, velho? Pra você ver como os produtores realmente não davam uma certa importância pra algumas coisas que aconteciam. Tem que vir de fora pra dentro, né? Sabe? É impressionante. Ela fez agora um negócio, acho que há 1 ano, 2 anos atrás, com aquele Batista, que é um músico internacional. Um músico foda. Sabe? E ele disse, não quero cantar com a Anitta, não. Quero cantar com Lia do Itamaracá. Sim. Sabe a importância disso, velho? E a galera aqui meio que, tipo... é Lia. É Lia, sabe? Parece que, tipo, vou pagar micharia pra ela tocar ali, sabe? A ciranda dela. Não é assim não, velho. Ela tem o direito de cobrar 100 mil, 200 mil reais de cachê. Ela tem direito de cobrar, sim, isso. Pelo tempo, pelo patrimônio, inclusive, que ela resguarda, né? Ainda. E pela vivência que ela segurou, né? Exatamente. Ô Vinícius, você acredita que você falou agora que é uma banda de Mangue Beat. A Mabuia é uma banda de Mangue Beat. Só confirma. Sim. A Mabuia é uma banda de Mangue Beat. Sim. O Mangue Beat, ele é digital, ele é do futuro, ele tem futuro? Eu acho que sim, velho. Eu tenho certeza, na verdade, porque ele já era digital nos anos 90. Sim. Já falava de tecnologia nos anos 90, o Mangue Beat. Então, não tem mais digital do que isso, eu acho. Sabe? E continua e se mantém sendo digital também. Sabe? Eu sou muito adepto. Eu não sou muito adepto a esses streamings de Spotify e tal. Escuto, porque, né, tá no carro e tal. Mas hoje eu sou muito adepto ao vinil. Sabe? Eu gosto de escutar vinil, porque o som é outro. Sabe? Porque eu acho que o Spotify meio que acomoda muita pessoa. Você pode passar a música a hora que quiser ali. Vinil não, você coloca ali, você é obrigado a escutar o disco todo. Todo. Sabe? Então, mas o Mangue Beat tem futuro, é digital, tá acontecendo. A Nação Zumbi, hoje em dia, que é obviamente a banda, né, que disseminou isso tudo, a Nação Zumbi tá se renovando cada vez mais e eu acho que esse ano tem muita coisa para acontecer dentro da banda também, da Nação. Então, eu acho que tem um futuro bem massa pela frente aí. Então, quando você pensa seu trabalho, você pensa ele como se fosse um disco. Sim. Não necessariamente, porque eu acho que eu tenho
acho que eu tenho outros propósitos além de fazer música. Acho que é disseminar uma mensagem que seja ouvida por todos. Mas eu falo organicamente. Porque a concepção hoje, o álbum, ele é um disco, né? Sim. Ele é um conceito. Trocou-se o nome, mas o contexto é o mesmo. É. Eu tô falando da concepção de projeto mesmo. Você pensa como se tivesse um lado A e um lado B. Eu tô falando Sim. isso, foi bom você tocar nesse assunto, porque hoje eu tava escutando, acordei e eu tô num vício de Djavan de novo, que eu não sei o que aconteceu na minha vida. E eu tava escutando um álbum dele de 76, que é maravilhoso, que é Luz. não, voz e violão e Djavan. Sim. Ao som de Djavan. E aí tem várias músicas ali já de sucesso e tal. Mas a concepção do lado A e lado B, você percebe quando você escuta o trajeto do álbum, né? Sim. As músicas que realmente acabam fazendo mais sucesso são aquelas que estão na frente. Aham. E no final você... Mas não é uma coisa planejada, porque tem uma sequência ali que às vezes pode vir uma faixa 8 fazer sucesso como um A1. Sim. Sim. Né? Aí é essa dúvida que eu tenho. Você pensa nesse tipo de formato? Ou você não pensa nisso, vai lançando para ver o que é que... É uma boa pergunta isso. Eu nunca tinha me perguntado sobre isso, sabe? Mas o que a gente está fazendo hoje é tentar ter coerência, tipo, de uma música para outra. Então, é uma forma muito boa de se pensar, em lado A, lado B. Sabe? Eu nunca tinha pensado por esse lado. Você fez uma... Não é porque você escuta... Mas, velho, eu escuto vinil todo dia e nunca tinha pensado por esse lado, sabe? Nunca tinha pensado. Você botou agora uma pulguinha na minha orelha aqui. Vá lá, tem fé ainda pra pensar mais coisa. Sabe? Porque é bom ter realmente uma concepção dentro da parada ali de ter um lado A, lado B. Bom questionamento. Bom questionamento Bom pra questionamento. gente. Na próxima eu quero um vídeo pra gente conversar mais sobre isso. Então, você fez algumas participações importantes. Ah, você não me respondeu, perdão. Eu afobado aqui querendo já saber outra coisa. Sim. Você nunca pensou nesse quesito, não é isso? Sim, nunca. Não. E, gente, por favor, traz um paninho pra mim, porque eu sou um desastre. Como é que você tem quais foram as participações principais que você fez? Você acha assim... Vai contando algumas, porque eu quero entender como é que tem funcionado isso. Porque você apresenta para um público que não é seu, né? Então, primeiro eu vou contar até de participação do que vai rolar no disco, né? Da gente. Se você me der a palavra aqui, sim, eu vou, pode ficar à vontade. falar. Vai ter participação de Jorge do Peixe no disco da gente. Que massa! Então, também em primeira mão, né? Falando para todos. Eu tô babado. Vai ter participação de Jorge. Ele vai participar de uma música que até... Isso foi muito espontâneo, né? Na verdade, porque quando ele vem pra cá, a gente sempre sai pra comer alguma coisa. Vai sempre comer uma cabidela, como ele sempre fala. Bora comer uma cabidela e tal. Bora. Aí a gente, nessas andanças da gente, aí a gente andando no carro, eu fui mostrar uma música a ele. E aí ele gostou. Só que ele fez, essa música aí não vou participar não, porque a melhor música do disco não se faz feat, não. Ele falou. E aí eu mostrei um tema que a gente tinha feito. E aí ele fez, essa daí, vamos participar, vamos letrar essa aí junto. E tal, eu vamos, eu não vou negar, né? Sim, sim. Eu não vou negar. E aí, pronto, aí ele vai participar do disco da gente e o disco tá com produção também de Dengue, que é o baixista da Nação Zumbi, que também é um cara bastante importante pra cena. Tu tá bem afinado com eles, né? Hora ou outra tá fazendo a participação. Sim, sim. E aí, voltando às participações que eu fiz, começou em 2016, no Fela Day de 2016, lá no Circo Voador, que eu participei. Qual bairro? Eu acho que eu na Lapa. Inclusive lá, eu fui a primeira vez pro Rio, aí no dia que eu tava lá, tava tocando um grupo de maracatu. Sim. Aí eu tava, aquela coisa... Ali na Lapa. Onde, gente? O que tá rolando aqui? Eu acho que eu tô escutando maracatu, acho que é delírio da minha cabeça. E era uma das atrações principais da noite lá. Era um grupo que ia fazer essa apresentação lá. Era o que? Rio Maracatu? Acho que era. Eu não lembro. Mas só que assim, pra mim foi estranho escutar, imaginar no Rio, porque a gente tem esse estereótipo, né? Porque meu pai tem um grupo de maracatu lá, né? E eu não sei se... Será? Podia ser. Podia ser. Podia ser. Ah, porque você só tava escutando, você não viu, né? Não, eu não cheguei a ir pro show. Eu tava no Rio a passeio. Quando foi isso? Ah, faz um tempinho já, faz uns
3, 4 anos, eu acho. Porque é possível. Foi um pouquinho antes da pandemia, É possível ter sido. É possível. Mas... Fela Day, eu participei ao lado do... Fela Day, que é um evento muito importante que acontece todos os anos, no mundo todo, que é o aniversário de Fela Kuti, né? Que é o líder, né, de todo o movimento Afrobeat que existiu na Nigéria. Participei de Fela Day em 2016, ao lado de Criolo, de Duda Braque, Carlos Negreiros, Jonas Sá e a Baiomia Afrobeat Orquestra no Circo Voador. Foi a primeira vez que eu tive um contato com o público grande. Foi em 2016, com o público grande de verdade, né? Aquele público de 5 mil pessoas, 4 mil pessoas assim, então tava muito lotado. E aí foi o primeiro contato e foi logo no Circo Voador, né? Que é um palco histórico da música brasileira, né? Onde deu início a muitos músicos ali, né? Começou Legião Urbana, tocou ali, Raul Seixas tocou ali, Chico Sainz tocou ali, então para mim foi muito importante. E depois participei do show de Otto em Camaragibe, no Carnaval de Camaragibe. Rapaz, tem um bocadinho, mas realmente assim, de relevância, participei aí vem a Nação Zumbi, né? Que entra na minha vida, né? Tão naturalmente assim, que aí eu participei de alguns shows da Nação Zumbi também, na Macuca, participei do show da Nação Zumbi, participei do Parador, participei esse ano no Carnaval da Várzea. Então, é um bocadinho de coisas que eu tenho assim, de participações. Eu ia perguntar uma coisa nada a ver, mas assim, pela relação que você tem, seu tio morou na Bahia, se eu não me engano. Sim, mora ainda, né? Vocês tinham uma relação com aquela... Ele era casado com Sara Jane. Com Sara Jane. Era. Tu chegou a participar de alguma coisa lá, ouviu alguma coisa lá de perto da Sara Jane? Ou tu chegou a observar alguma coisa de show? Como é que é essa cena lá? Não, eu nunca fui pra um show dela. Não? Nunca fui, nunca tive a oportunidade de presenciar a cena musical baiana. Sabe? Nunca tive essa oportunidade. Ela que quis uma vez colocar a gente em algum evento e tal, mas acabou não dando certo. Mas eu nunca tive esse contato com... Mas tu tem interesse, porque lá tem muita coisa acontecendo que quando você pega, você diz, tem alguma coisa aí que é aqui. É inevitável pra mim, porque eu cresci escutando samba reggae. Sim. Eu escutava muito samba reggae dentro de casa, escuto até hoje. Sim. E você, né, é prova que a gente sempre tá presente ali nas coisas de samba reggae. Tudo de samba reggae, a gente tá sabe? perto. Então, é inevitável. Eu escuto música baiana direto, assim, coisas que blocos afros dos anos 80 e tal, Muzenza, Ileaie, Olodum, né, Malé de Balé. Então, coisas que me influenciam bastante na minha música, sabe? Eu tenho muita influência de música baiana também. É uma das minhas maiores influências, na verdade, é o Olodum, velho. São as músicas de domingo lá da tua casa? É minha música do dia a dia, na verdade. Do dia a dia, eu escuto todo dia. Que é que tocava... Eu falo mais da época com Garnizé e com Fabiola, sua mãe. O que é que rolava no final de semana, assim, que a gente pode falar aqui de música? Caramba, é porque eu convivi pouco com meu pai dentro de casa, né? Meu pai, músico sempre viajando. Viajava, mas o pouco que eu convivia com ele era de muita música cubana dentro de casa. Cubana? É. Tá, ele sempre uma caixinha de surpresa. Sabe? Ele morou em Cuba, né? Então, ele trouxe muita coisa de Cuba. E aí ele escutava muito música cubana e muito Olodum, Ileaie e tal, essas coisas. E algumas coisas de música de Pernambuco. Mas ele sempre foi muito ligado com música africana e cubana. Então, eu sempre escutava muito isso dentro de casa. É incrível isso, né? Porque ninguém imagina que eu vou estar escutando música afro-cubana, né? Sim. Dentro de casa. Sim. Eu me espantei lá, realmente. Eu lembro de ter ido pra tua casa uma vez tomar uma boa lá com tua mãe. E ela escutava... É ótimo você é amiga, você vai falando as coisas, Sim. né? E a gente tá escutando muita coisa de samba reggae mesmo. Eu lembro de alguma coisa nesse sentido. Esse também é um exercício dela no final de semana em casa. Eu tô perguntando para tentar entender, porque no final o Mangue Beat ele quase não entra aí nesse negócio. Não, então, meu pai foi presente do movimento, né? Tava presente no movimento, né? Foi baterista do Fácil Subúrbio na época e tal. Então ele tava presente no movimento, né? Então ele tinha muita coisa. Aí eu escutava, a gente escutava música pernambucana dentro de casa. Eu lembro que o disco que mais me marcou, né? Assim que eu falei que, pô, eu olhei para aquele disco e disse, caramba, eu quero escutar esse disco. Foi o Afro Ciberdelia, da Nação Zumbi. Que né?
Super. Que é um disco, na época, que ele tinha a capa toda laranja. Uhum. Né? Toda laranja. Então, me impressionava pela capa. Então, pô, quero escutar esse disco. Sabe? Então, aí meu pai tinha muita coisa pernambucana também. De música, porque ele recebia, né? Todo mundo era amigo, então um sempre dava um CD ao outro, né? Então sempre tinha muita música do movimento dentro de casa e a gente sempre escutava também. Mas é porque geralmente quando a gente tem um instrumento específico, a gente quer sempre fazer uma avaliação de quem toca. E aí, como ele é percussionista... Ele sempre escutava. Minha mãe é mais da MPB. Então, minha mãe sempre foi muito mais da MPB. Nunca foi dessa parada de tipo de estar escutando música cubana e tal, de botar um disco de sei lá, de Buena Vista Social Clube pra escutar. Não, nunca foi. Ela sempre foi muito mais da MPB e música pernambucana. Essa banda, inclusive, vai estar por aqui, né? O Buena Vista Social A gente Orquestra. vai estar com eles esses dias. É mesmo? Eu só não sei em qual clube que eles vão estar, mas a gente vai estar com eles em algum lugar. Eles vão tocar no teatro, né? Eu acho que E vai pode tocar ser no isso. Armazém 14. Pode ser isso. Eu acho que Importante pra caramba. Pra música mundial, esses caras são muito importantes, velho. É importante. Eu tenho uma referência do Buena Vista na minha vida, assim. Inclusive, agora, quando eu fiz essa viagem, eu trouxe um vinil do Buena Vista, que eu tinha encontrado, que eu nunca tinha encontrado aqui no Brasil. Encontrei em lugar nenhum. E quando eu fui encontrar, era tipo R$1.000, a galera vendendo, porque inflacionado pra caramba. E aí eu encontrei lá em Amsterdã um disco, ele ao vivo no Carnegie Hall, em Nova York, né? Foi a primeira vez que eles foram para Nova York. E tem uma importância muito grande na minha vida também, Buena Vista, musicalmente falando. O que é que você acha que é o caminho agora do Maboia? Pós o álbum, vocês fazem turnê? Tem algum projeto de fé para visitar alguns estados? Fica aqui no A gente tá com o planejamento de, quando a gente lançar, a gente ir fazer São Paulo-Rio. A gente já tá com esse planejamento, já tá em contato com alguns lugares e tudo mais pra gente fazer. Espero que aconteça, né? Dessa vez, porque a gente sempre teve esse planejamento mesmo com a Matuli, com a Mangue Boys, e nunca deu certo. Mas dessa vez eu tenho certeza que vai dar, porque vamos dizer assim que eu tô com mais liberdade de fazer as coisas que eu bem quero fazer, sabe? E Gabriel é um cara que tá muito alinhado comigo e a gente tá com esse planejamento de realmente, depois de lançar, a gente fazer Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Inclusive vocês aí da Com Brasil Nacional, quando os meninos estiverem, passa por lá nos canais parceiros, né? Eu vou até dar um toque aqui para vocês que assistem a gente na Com. Tem uma galera que também tá por aqui, Boris Casoy, Elô Pinheiro. Tem uma galera que está fazendo programa, Netinho de Paula, está fazendo programa por aqui na Com Brasil. Então, acompanha, deixa depois. Não posso dizer deixa depois. Não. Vai deixar as redes aqui para vocês. É porque o diretor proibiu de eu ficar dizendo deixa aqui, porque ele fica dando marca. Aí eu fiquei. Agora não pode mais. Volta, já foi. E aí vocês dão uma acompanhada lá, que é super legal. Tem uma programação super dinâmica também. E também na Claro, vocês acompanham a gente aí no Canal 7. Mas voltando. Esse próximo momento agora, vocês planejam levar então para São Paulo e Rio. Que tem um público grande lá. E depois que eu vi o Maracatu, que deve ser, inclusive... Música pernambucana é impressionante. É impressionante. Música pernambucana, Rio, São Paulo, a galera parece que endeusa a gente, assim, sabe? Coisa que trata a gente como se fosse uma parada... É impressionante aquilo. Meu pai coloca no bloco dele de Maracatu 5.000 pessoas na rua. Sabe? Aonde a gente vai ver isso aqui em Pernambuco acontecendo? Exato. É bem difícil. Sabe? É quase impossível. A galera não dá valor. Então você vai pra lá... Quando eu falava que eu era de Pernambuco, a galera, meu irmão, só falta beijar. Mas assim. também a gente exporta umas coisas muito massa pro Brasil, né? Não, Pernambuco, pra mim, é o berço da música brasileira. A gente é muito enxerido, assim. Enxerido mesmo, com a bexiga, como diz. Pernambuco é o berço da música brasileira, eu falo isso com todas as palavras. Porque muita coisa foi também tirada daqui. Sim. Sabe? Roubado daqui mesmo sim, e tal. Sim, sim. E foi levado pro sul, sudeste e tratado como se eles tivessem feito aquilo ali. Mas não é bem assim. Sabe? Pernambuco é foda. Já foi um país, né? A gente tem essa dimensão continental, mesmo com o nosso tamanho, porque a gente foi sendo roubado até nos territórios. Foi sendo roubado. Hoje, quem são as figuras que você tem como referência para a IFE? O que é que vocês estão
olhando para a dizendo, a gente pegou disso aqui, a gente bebeu nessa fonte, a gente bebeu aqui. Eu tô vendo muita coisa dos anos 80 e 90 sendo agora por artistas internacionais rebuscadas, né? Eu tô vendo artistas que estavam um pouco mais sumidos voltando à cena, justamente porque tá tendo uma onda de... Como tá muito nichado, muita gente quer trazer de volta para reapresentar para filho, para neto, Sim. etc. Então, referências hoje em dia a gente tem... Rapaz, a gente tem um bocadinho, viu? Mas eu coloco muito... É porque eu sou muito barrista. Eu sou daquela pessoa que sou barrista mesmo. Minha maior referência, obviamente, é a Nação Zumbi. Uhum. Não só pela minha ligação que eu tenho com eles hoje em dia, mas toda a ligação da minha vida que eu tenho com a Sim. Nação Zumbi. Sabe? Ciba é uma referência máxima para mim também. Inclusive, meu apelido dentro da Nação Zumbi é Cibinha. Cibinha. Galera, você não me conhece por Vinícius lá, não. Se você chegar a perguntar a alguém da Nação Zumbi, você conhece Vinícius, ninguém vai dizer, não conheço não. Se conhece dizer Cibinha, a galera vai conhecer. Pronto. Ciba é uma das minhas maiores referências. Internacional, eu tenho um Buena Vista como uma referência percussiva muito grande, porque a percussão cubana é uma referência absurda para mim. Eu estou escutando um cara agora, ultimamente, um rapper francês chamado Yamé, que para mim se tornou uma referência ultimamente muito grande. Né? Eu estou escutando muito o disco dele e pegando muita referência também das coisas que ele faz e tal. E muita coisa assim, tipo, eu tenho muita referência de rock internacional também, sabe? Um Sepultura da vida, um System of Down. Então eu tento colocar tudo no caldeirão só ali, sabe? Da música da gente. Eu estava observando, você falou agora em Ciba, que você vai fazer um show, inclusive, de abertura do Silvério Pessoa. Sim. Lá em Camaragibe, que eu acho que é dia 26. Inclusive, vou estar por lá. Qual é a relação que você hoje tem? Como é que foi feita essa escalação? A banda foi chamada? É a primeira apresentação agora com esse projeto novo, Mabuia? Depois do Carnaval? A primeira apresentação depois do Carnaval. Foi chamado através do próprio Felipe mesmo, Cabral, que tá produzindo o evento, né? E tal. Que ele tinha pedido indicações para a fundação de Camaragibe. E aí acabou que uma outra pessoa acabou indicando a gente. E aí se deu, né, que ele não conhecia a banda, né? Ele não conhecia a banda. Tanto é normal, porque a gente começou realmente esse ano, né? De fato. Então, pronto, ano que vem vocês estão lá no Goiamundo. Eu espero, Felipe. Tamo aí, viu? Tamo aí. Mas aí Felipe ligou para mim, falou sobre o evento e tal. E eu achei bastante importante pra gente estar ali, sabe? Porque a gente vai estar abrindo para uma referência musical pernambucana, que é Silvério, e tocando num instrumento cultural da nossa cidade bastante importante, de estar retornando a ver eventos ali dentro daquele teatro, sabe? Que é importante demais aquele instrumento ali. Muito importante para a cidade. Como é que vocês têm feito para falar um pouquinho da cidade, aproveitando que a gente tá? Você tá nesse movimento aí, que é o movimento Cena Gruta. Cena Gruta, Quem são os participantes hoje do Cena Gruta? Então, participantes tem um bocado, assim, tem a Mabuia, né, representada por mim, tem Albino Baru, tem Albino, inclusive, vai estar por aqui breve. Melo Coco. Teve aqui já. Melo Coco, Rock do Oxi, deixa eu ver quem mais, meu Deus. Túlio, que é da Sim. Como é? The Johnsons. Que é a de brega que está viralizando com os vídeos. Exatamente. Certo. Túlio, o El Borges da Troça, que a Troça agora acabou de voltar também. Né? Tem uma galera que tá... A gente tá tentando remontar, né, a cena pernambucana, porque foi o que eu falei no palco do Carnaval, e ressaltando novamente, que a gente teve uma cena apagada durante alguns anos pelas gestões que passaram em Camaragibe, sabe? Então, é importante a gente estar remontando esse novo movimento, né, que antes era a Usina Coletiva, agora é o Cena Gruta. Então, a gente está retomando isso aí e a gente já ganhou espaço nesse ano. Então, é importante falar isso também, que a nova gestão deu um espaço para a gente, né, que também não é que deu, mas que aquilo ali também é de direito da gente reivindicar aquilo ali, sabe? Mas que bom que a gestão teve o carinho de chegar e vou botar vocês
para tocar ali e tal, não sei o quê, porque coisa que não vinha acontecendo. Eu já tinha escutado da presidente da Fundação de Cultura, Prazeres Barros, citando nomes mesmo, que a gente não era uma banda de carnaval. É difícil. Sabe? É difícil, é. Então, é complicado, sabe? Passar desde 2018 que a gente não tocava no Carnaval de Camaragibe. Você acha que isso às vezes se deve também porque existe uma... Porque assim, esse negócio de banda de carnaval é uma coisa muito... Carnaval é muito cultural. E até porque isso, brega tá tocando o ano todo, até forró tá tocando. Você acha que existe um... Não é especificamente uma pessoa, eu falo de realmente de gestores, de não ter esse entendimento da importância da valoração desses artistas e da importância que isso tem para que isso se perpetue. Tu acredita que existe uma falta mesmo? Porque dizer uma coisa nesse naipe aí é só não ter o diálogo com o que vocês fazem, né? Eu acho que, na verdade, é muito jogo político. Jogo político, política de balcão mesmo ali e tal, de o vereador pedir uma banda e tal. E é isso. E era isso que acontecia em Camaragibe, né? Porque quando eu coloquei a proposta, justamente essa que ela me falou isso, se brincar, nem leram a proposta. Porque como é que eu coloco uma proposta dizendo que a gente estava homenageando os 30 anos do Mangue Beat com participação de pessoas do próprio movimento, custando zero para a cidade? Tinha convidado o Jorge, eu tinha convidado o Dengue, eu tinha convidado meu pai e eu tinha convidado o Canibal, se eu não me engano. Eu não me lembro muito bem, não. E estava custando zero para a cidade. Tu vai dizer para mim que ela leu a proposta? Óbvio que não, velho. Óbvio que não. Se ela tivesse lido a proposta... Pelo tamanho, né? Pelo tamanho da parada. É óbvio que ela não leu a proposta. Como é que pode um negócio desse? Você tá botando pessoas da música pernambucana, de nome, a Nação Zumbi tá ali, pô. Como é que pode? Uma banda, para mim, a maior banda de Pernambuco é a Nação Zumbi. O maior artista, para mim, é o Seu Valença. Para mim, a maior banda é a Nação Zumbi. E como é que pode? É uma banda como a Nação Zumbi, a pessoa dizer que não é uma banda de carnaval, não. Veja, vocês são de uma leva, a gente tá beirando o final do programa, mas é só para não perder. Vocês passam por uma renovação. O que é que a Maboia deixa para a próxima geração? Porque vocês lançam um trabalho agora. O Mangue Beat está ressurgindo. Você fala que existe uma cena independente acontecendo. Para vocês estarem nessa cena, vocês têm uma identificação direta com as figuras que ali estão. Sim. E elas devem ter com o som de vocês, porque senão vocês não estariam no meio desse processo. Exatamente. Como é que você pensa, filho, neto, ou não tendo filho, que ninguém é obrigado a, mas as novas gerações vão ter acesso a isso como? E como é que você se sente já dando a sua contribuição? Porque você, graças a Deus, né, conseguiu ter acesso aos seus ídolos. Né? Não teve acesso a Chico, mas todo mundo que teve por ali numa formação ou outra, você teve acesso. Sim. E isso é uma coisa que pouco acontece na vida da gente. É uma coisa foda, assim. E aí? O que é que você acha que você tem de obrigação de deixar para as próximas gerações? E se vocês conseguem deixar esse legado? Para a gente terminar essa entrevista com esse impacto para a gurizada que está escutando, ouvindo. Rapaz, eu sempre falo, desde a época da Mangue Boys, que eu sempre falo que eu vou me sentir realizado quando eu passar num churrasquinho na esquina, assim, na rua, e vai estar tocando minha música, sabe? Que eu quero realmente disseminar a música para o mundo. Eu não quero deixar num público só, sabe, a música. Porque tem muita gente que faz música para um público específico. Eu quero deixar a música da gente que tanto uma pessoa de 80, 70 anos, quanto uma pessoa de 5, uma criança de 5, 8 anos possa escutar também, sabe? E deixar uma mensagem muito clara, né? Principalmente nesse primeiro trabalho agora da gente, que a gente está falando muito de amor. Então, amor para todos. Muito amor em muito todas as amor. línguas. Muito amor. Então, é essa a mensagem que eu quero passar de início. É isso, de deixar que a gente fale de uma forma mais clara também, que a gente não pode... Eu vejo hoje que a música realmente tem uma parada de tipo... A gente tem que ser um pouco mais direto nas coisas. Que se a gente deixar tudo muito, né, de palavras complicadas e tal e tudo mais, você não consegue atingir tanto o público quanto você chegar de uma forma mais simples e falar de uma forma mais popular para as pessoas. Então, eu tento fazer isso da melhor forma possível. Deixa tuas redes sociais para todo mundo saber como é que faz para contratar show, como é que essas coisas acontecem na vida da gente. Então, as redes sociais da gente é Mabuia Oficial _,
Como é que se escreve esse Mabuia? Mabuia com Y, MABUYA, oficial, _. Meu Instagram pessoal é Vinicius_MGB. E para contato, 81, né? 99743-1461. Vinícius, brigadíssimo. Mande um cheiro pro seu pai. Eu que agradeço demais. Mande um cheiro pro seu pai. Eu que agradeço. Mas mande um cheiro maior pra sua mãe, que é uma delícia quando eu Meu pai encontro. tem que vir aqui. Tem, tá, pode trazer. Eu trago. Pode trazer. Quando ele... Pelo amor de Deus, traga aqui. Quando ele vir, eu chamo ele pra vir aqui. Já vai ter todos os espaços abertos possíveis aqui pra você trazê-lo. Muito obrigado de novo. Pra você da audiência também, muito obrigado. Pra você que vai assistir a gente depois no YouTube, no blog do JTSI, às 18 horas. Obrigadíssimo. Gente, muito bom estar sempre batendo esse papo com vocês e trazendo algumas figuras, umas mais, outras menos conhecidas, mas que vocês começam a potencializá-las, né? É muito importante que você acompanhe a rede dos artistas que vêm aqui, fortaleçam esses movimentos, mas o nosso grande movimento é o movimento de mostrar que a gente também é plural. Assim como Pernambuco, assim como Recife, como Camaragibe, cada um na sua geografia, mas trazendo cultura, tá? Um forte abraço, um almoço delicioso para todo mundo. Agora eu vou almoçar né, também. E amanhã a gente tá de volta. Amanhã tem o nosso bate-papo político aqui no nosso programa do JTSI Agora. Fique com Deus e até amanhã. JTSI Agora. Oferecimento. Nana Albuquerque Cake, designer dos artistas. O sabor de sua festa em nossas mãos. Ligue 81-98593-9319. Encomende já. Delta Ford Segurança. Sua segurança é o nosso objetivo. Ligue 81-982776896 e contrate já os nossos serviços. TV Capibaribe.